Hoje vamos começar a primeira aula formal para os alunos do Departamento de Reabilitação. Hoje falarei brevemente sobre o Zineng Qigong. Na nossa clínica de reabilitação, a introdução ao Zineng Qigong deve ser adaptada às condições específicas dos nossos alunos do Departamento de Reabilitação. É assim que vamos explicar. As aulas que foram ministradas anteriormente não faziam distinção entre nossa clínica de reabilitação e a clínica de treinamento. Devido ao fato de que o objetivo principal dos alunos ao praticar é diferente na primeira etapa. Esse assunto não recebeu atenção adequada. Portanto, a introdução ao Zineng Qigong era a mesma para todos. Para melhorar nosso ensino e permitir que cada aluno de cada departamento possa integrar melhor o conteúdo das aulas na sua prática e assim atingir melhor nossos objetivos de aprendizagem. Por isso, vamos separar as explicações. Alguns alunos veteranos já ouviram introduções anteriores ao Zineng Qigong. E o que vamos falar hoje não será exatamente igual ao que foi dito antes. Espero que nossos alunos veteranos tenham uma perspectiva correta sobre a inconsistência entre as aulas anteriores e as atuais. Agora vamos introduzir as características do Zineng Qigong. Não de acordo com as 9 características principais ensinadas no departamento de treinamento. Não faremos mais dessa forma. Nossa atenção principal será voltada para os alunos do departamento de reabilitação e como eles podem praticar melhor e curar suas doenças. Assim é como vamos descrever as características do Zineng Qigong. As características que vamos discutir hoje se concentrarão principalmente em 4 aspectos. Estes 4 aspectos são os que mencionamos na cerimônia de abertura, que o Zineng Qigong é uma ciência avançada e de ponta. Uma ciência nova e complexa. Vamos combinar tudo isso em nossa explicação, porque já falamos brevemente na cerimônia de abertura. Que o Zineng Qigong é uma ciência avançada. Uma ciência de ponta e complexa. É a ciência de vanguarda, uma ciência complexa, ainda é uma ciência nova. Com esta ciência, os colegas do Departamento de Reabilitação, apesar de sofrerem de diferentes doenças, e apesar dos médicos dizerem que essas doenças não podem ser tratadas, no entanto, nosso Zineng Qigong pode criar milagres. Pode curar essas doenças. Também falei brevemente sobre alguns problemas. Mas na cerimônia de abertura havia pouco tempo. Não era possível explicar todos esses problemas com detalhe. Foi apenas uma explicação geral, por meio de uma introdução muito simples, para que os colegas estabeleçam confiança de que o Zineng Qigong pode vencer suas doenças. Alguns colegas, depois de ouvir, podem ter formado na mente a ideia de que o Zineng Qigong é algo novo, tem um grande poder, pode vencer doenças. Talvez uma parte das pessoas, depois de ouvir a aula da cerimônia de abertura, possam alcançar esse ponto. Mas para muitos outros colegas, provavelmente ainda tem muitas dúvidas. Por que é assim? Porque o Zineng Qigong pode tratar tantas doenças? Ainda não está claro. Então hoje vamos apresentar o Zineng Qigong.
e suas características em todos os aspectos para esclarecer essas perguntas para todos. O Zineng Qigong pode tratar todo tipo de doenças. E depois que todos chegamos ao centro, a prática é basicamente a mesma para todos. No início, todos praticamos Peng Qi Guanjing Fa, San Xin Zhuang, puxar o Qi. É assim, porque pode curar todas as nossas diferentes doenças. Pode curar todas as nossas diferentes doenças. Isso é uma característica fundamental do Zineng Qigong. Qual é? Isso é Zineng Qigong. Ele tem um sistema teórico especial. Esse é o sistema teórico do Yuan Qi. Zineng Qigong. Sua teoria é uma visão holística. Ele vê qualquer coisa como um todo. Como se forma esse todo? Ele pode ser formado por uma substância especial chamada Yuan Qi, que faz com que qualquer coisa se torne um todo. Aqui preciso explicar para vocês a teoria do Yuan Qi. Quando estávamos ministrando aulas anteriormente, a teoria do Yuan Qi era ensinada como uma aula separada. Agora para os estudantes que já assistiram às aulas, não ensinaremos a teoria do Yuan Qi dessa maneira. Vamos explicar de forma mais simples, mais clara, para que todos vocês possam entendê-la depois de ouvir. Vamos explicar de forma mais simples a teoria do Yuan Qi. Ou seja, no corpo humano, na natureza, em todo o universo, existe uma substância especial. Essa substância, já foi mencionada na teoria de Caridan, é uma que não tem forma nem imagem. Invisível e intangível. A ciência moderna provou que é uma existência objetiva. Mas ainda não está claro que tipo de substância. Ainda não está claro. O Yuan Qi é algo assim. Este Yuan Qi existe dentro do corpo humano. Existe na natureza. E este Yuan Qi tem diferentes níveis. No universo existe um tipo de Yuan Qi muito básico. Este Yuan Qi é o elemento mais básico que gera todas as coisas no nosso universo. A condição material mais básica. Apesar de agora no universo existirem materiais muito complexos de diferentes níveis. No entanto, todas essas substâncias vêm da evolução do Yuan Qi original. Esta é uma perspectiva dentro da teoria do Yuan Qi. Todos devem entendê-la. Este Yuan Qi está em todos os lugares do universo, em todos os lugares. E pode evoluir em diferentes níveis de matéria. Porque a ciência moderna diz que nosso universo evoluiu a partir de uma forma de matéria muito simples. E há muitas coincidências com a nossa teoria do Yuan Qi. Claro que a evolução do universo descrita pela ciência atual e a evolução do universo, segundo a teoria do Yuan Qi do Zineng Qigong, não são exatamente as mesmas. Mas a teoria do Yuan Qi também considera que tudo no universo evoluiu a partir do Yuan Qi original. Até agora, o mundo tornou-se muito complexo. Mas ainda há muito Yuan Qi original incalculável no universo. Este Yuan Qi também é a segunda condição material para a vida e a transformação de tudo no universo. Por exemplo, dizemos que as plantas podem crescer. Os animais têm crescimento e morte.
Essas leis de mudança também são influenciadas pelo Yuan-Qi original do universo. Esta é a função do Yuan-Qi no nosso universo, está em todos os lugares. O Yuan-Qi mais original do universo evoluiu até agora. E evoluiu para um nível muito avançado, evoluiu até os seres humanos. Dentro dos humanos também há um Yuan-Qi. Um Yuan-Qi humano é o elemento básico que mantém as atividades vitais humanas. Nosso nascimento, envelhecimento, doença e morte, ou crescimento e declínio. Essas leis também são influenciadas pelo Yuan-Qi original. Então, no corpo humano, não apenas é influenciado pelo Yuan-Qi original, mas também pelo Yuan-Qi do próprio corpo humano. O Yuan-Qi do corpo humano inclui duas partes. Uma parte é um Yuan-Qi do nosso corpo físico. Este Yuan-Qi tem muitas semelhanças com o dos animais. Porque os humanos evoluíram de animais superiores. Então, o Yuan-Qi físico dos humanos ou dos animais superiores, como os macacos e chimpanzés, tem muitas semelhanças. Ao mesmo tempo, os humanos não têm apenas atividades vitais físicas, mas também têm atividades espirituais ou atividades de Ishi. E do ponto de vista da teoria do Yuan-Qi, estas também são uma manifestação do Yuan-Qi. É um Yuan-Qi mais avançado dentro do corpo humano. É um Yuan-Qi das células cerebrais, que depois forma um Yuan-Qi. Quando um Yuan-Qi na mente atinge as pessoas, a atividade de Ishi, e não se chama mais um Yuan-Qi, mas sim Yuan-Qi. Este tipo de Yuan-Qi do Yuan-Qi possui uma segunda forma de movimento. O Yuan-Qi do corpo humano contém dois elementos. Um é a Ishi. Este é um Yuan-Qi, o Yuan-Qi físico. Quando esses dois se combinam, forma-se o que conhecemos atualmente como um Yuan-Qi da vida humana em sua totalidade. Seus colegas devem entender isso, que há um Yuan-Qi no corpo humano. O que é um Yuan-Qi do corpo humano? É a atividade mental do ser humano. Esse tipo de Yuan-Qi combina-se com um Yuan-Qi da atividade física humana. Isso é um Yuan-Qi humano. Portanto, a diferença fundamental entre o Yuan-Qi humano e o da natureza é que dentro do corpo humano, esse Yuan-Qi possui atividade de Ishi dentro dele. E essa atividade de Ishi desempenha um papel dominante no Yuan-Qi do corpo humano. Quando a intenção se move, o que se move? Do ponto de vista do Qigong, disse assim: a intenção é o comandante do Qi. A intenção é o líder desse Qi. A intenção se move, o que se move. Quando a intenção se move, o que se move. Quando o corpo se move, a intenção chega e o Qi chega. Para onde quer que essa intenção vá, o Qi também vai para esse lugar. Ou seja, para onde vai a intenção, vai o Qi. A intenção se move, o que se move. Este princípio é bem conhecido no mundo do Qigong e também no mundo das artes marciais. Todos entendem isso. Aqueles que praticavam Tai Chi no passado, aqueles que praticavam boxe interno, aqueles que praticavam habilidades internas, todos entendiam a relação entre a intenção e o Qi. Portanto, a intenção é o líder do Qi. Até aqui preciso explicar algo a todos vocês. Nossa teoria do Yuan-Qi no Zineng Qigong e a teoria do Qi no Qigong tradicional. Em que diferem?
Existe alguma diferença? O Qigong tradicional também fala do Qi. E diz que o universo e todas as coisas são transformadas pelo Qi. Também fala do Yishi. Quando o Yishi se move, o Qi se move. O Yishi é o comandante do Qi. Essas são coisas já confirmadas na teoria do Qigong tradicional e na medicina chinesa. Mas dizemos que o Zhineng Qigong é uma ciência completamente nova. Nossa teoria é nova. A teoria do Yuan Qi. Então, em que difere do Qigong tradicional? Vou dizer a todos, o Qigong tradicional fala do Qi como algo do qual todas as coisas podem evoluir. Este ponto é igual na nossa teoria. E este processo de mudança. O processo de mudança de uma coisa ocorre de acordo com as leis naturais dessa coisa. Uma planta, a partir da semente, germina. Tira raízes, cresce, floresce e dá frutos. Estas são as leis naturais de uma planta no universo externo. O Yuan Qi muda de acordo com as leis naturais das coisas. Ou seja, o Yuan Qi na natureza. Suas mudanças devem seguir as leis naturais das coisas. Por exemplo, tomemos o ser humano. Os humanos também têm um processo de crescimento e declínio. Isso ocorre de acordo com a genética humana. A ciência moderna chama isso de engenharia genética. Suas características mudam naturalmente. A nossa função. Já aceitou, ou melhor, herdou essa teoria do Qigong tradicional. Mas também precisamos desenvolvê-la. Porque o Yuan Qi do universo não muda apenas de acordo com as leis naturais das coisas, mas também está sujeito ao comando da Yishi. Essa Yishi pode dirigir o Yuan Qi. Provoca mudanças dentro do corpo humano. O Qi tem um processo natural de mudança. No passado, ao praticar Qigong, praticar significava acumular suficiente Qi. Acumular suficiente Qi. Se havia doença, ela se curava. Se não havia doença, o corpo tornava-se saudável. Apenas se acumulava o Qi. Com suficiente Qi, naturalmente ocorriam mudanças. Por isso, o Qigong tradicional tinha efeitos na cura de doenças. Mas o processo era longo e os resultados demoravam a aparecer. Lembro-me que em os anos 40 e 50, no nosso mundo nos anos 40 e 50, existiam muitos mestres de Qigong. Praticantes de Qigong, conjuntamente com a medicina chinesa. Eles também promoviam o uso do Qigong para curar doenças. Mas esse processo de cura era bastante lento. Tomemos como exemplo um famoso praticante de Qigong, chamado Yin Shizi. Seu nome real era Jiang Weiqiao. Ele escreveu um livro chamado Método de Meditação de Yin Shizi. Primeiro escreveu 3 folhetos pequenos. Quando era jovem, estava doente. Praticou durante 2 ou 3 anos, 3 ou 4 anos, antes que sua doença melhorasse. Mas sua doença era simplesmente uma simples tuberculose pulmonar. Chegando aos anos 50 e 60, o Qigong tradicional começou a ser praticado. E só podia tratar algumas doenças crônicas: hipertensão, neurastenia, úlceras e outras semelhantes. Artrite, as 4 grandes doenças crônicas, essas 4 grandes doenças crônicas tinham efeito ao praticar, sim. Mas o tempo mínimo que você deve praticar é mais de 6 meses. Para ver os efeitos, praticar e ver os efeitos, leva de 3 a 6 meses para ver resultados, para realmente melhorar. Para que as doenças crônicas melhorem, é necessário pelo menos mais de 6 meses. Algumas pessoas até precisam praticar 2 ou 3 anos, 3 ou 4 anos. Por que eles têm esses efeitos?
porque integram o Qi no processo, permitem que o Qi cause mudanças naturais dentro do corpo. Então, o verdadeiro Qigong não é assim. O verdadeiro Qigong pratica um Yuan Qi. Um Yuan Qi enfatiza a função da consciência Yishi. Este Yuan Qi tem um processo natural de mudança, mas também tem um processo de mudança rápida. Porque o processo natural de mudança é mais lento. Segue as leis naturais da vida. Mas a teoria do Yuan Qi enfatiza a função da consciência Yishi. Esta consciência pode dominar o Yuan Qi. Portanto, quando fortaleces a função da consciência Yishi e usas a consciência para guiar esse Qi a atacar a doença, a atacar essa doença, como a consciência atuará no futuro? Falaremos mais sobre a função da consciência adiante. Falaremos mais sobre a função da consciência. Um pensamento surge, um pensamento guia, e esse Qi pode começar a agir. Dessa forma, esse Qi começa a agir. Não é apenas uma mudança natural, mas também está sob o controle do pensamento. Sob o controle do pensamento. O controle do pensamento pode agir rapidamente. Algumas pessoas sentem os efeitos imediatamente. Já mencionei durante a cerimônia de abertura sobre as fraturas ósseas. Fraturas ósseas são um estado patológico bastante evidente. Mas se você adiciona a intenção, quando emite Qi, você faz com que o Qi entre para onde o Qi se acumula, ele se acumula. Quando há muito Qi, os ossos se curam, se reparam, se reparam, se reparam, se reparam. Em um momento, os ossos voltam ao normal. Isso é usar a intenção para guiar a mudança do Qi. Por isso, pode agir rapidamente. Todos poderiam perguntar o que tem de especial esse Qi. Como ele age? Eu digo a todos, esse Qi, sua característica é que ele se acumula e toma forma. No início, dizemos que esse Qi é imaterial e invisível. Uma substância especial, que está em todos os lugares do espaço, e também dentro do corpo humano. Esse tipo de Qi imaterial mudou naturalmente ao longo da história, e se tornou materiais tangíveis agora, depois de quantos bilhões de anos. Agora se diz que são mais de 100 bilhões de anos para que se transformasse em tantas substâncias naturais. A mudança natural também pode passar de material para material. Agora usamos a consciência para acumular esse Qi. E ao acumulá-lo, ele se torna algo tangível de repente. Se um osso está quebrado, quando esse osso se quebra, se acumular o Qi, o osso se reconecta, se regenera uma e outra vez. Você acumula esse Qi imaterial para lá. O acumula para o osso, e ele se torna uma substância tangível. Os ossos crescem novamente. As úlceras são como acumulações e acumulações, então crescem novamente. Algumas pessoas estão faltando algo. Faltam algo. Quando isso falta, as úlceras com acumulações e acumulações podem crescer novamente. Vimos nos filmes que há um colega de classe nosso que tem um desenvolvimento cerebral incompleto desde o nascimento, faltando algo. Não é suficiente. Pode ser eficaz, isso é devido ao fato de que seu Qi se acumula e acumula ali. Acumula-se nas células cerebrais. Essas células cerebrais já se acumularam. Essas células cerebrais são muito pequenas, mas já se tornaram maiores. Isso é a acumulação forma-estrutura. A acumulação forma a estrutura. Há uma mudança natural, há uma mudança de Yishi. Esse Yishi se acumula e acumula. E se manifesta. Nós também tivemos casos assim antes, onde um osso foi cortado, um tumor foi operado e o osso foi removido. Ele já não estava mais lá, com uma pequena acumulação e mais acumulações. O osso cresceu novamente. Isso é a acumulação forma-estrutura. A acumulação forma-estrutura. Esta é uma característica. E outra característica é que a matéria com forma se dispersa e se transforma em Qi. A matéria com forma se dispersa e torna-se intangível. O que intangível se torna então? Ele se tornou Qi.
ele se tornou Qi. Por isso, antes, nós frequentemente fazíamos experimentos, que eram experimentos para reduzir o peso corporal. Algumas pessoas estavam muito gordas, em um grupo de campo. No momento, o peso corporal diminuía. No momento, o peso corporal diminuía. Algumas pessoas, no máximo, já perderam 10 quilogramas no ato. 10 quilogramas. Como vender um pedaço de carne tão grande. No ato, o peso corporal caiu 10 quilogramas. Para onde foi sua carne? Transformou-se em Qi. Transformou-se em Qi. Quando saímos para dar palestras em um grupo de campo, frequentemente fazemos esses experimentos de redução de peso. Experimentos de redução de peso, pessoas mais ou menos iguais. No ato também caíam cerca de meia a 1 quilo, 1 a 2 quilos. 3 ou 4 quilos assim. Temos pessoas com tumores em um grupo de campo. O tumor se dissolvia-se, sem deixar traço nem movimento, dissolvia-se. Esse tumor simplesmente se dispersava. Como desapareceu? Transformou-se em Qi. Transformou-se em Qi. Isso é dispersar a massa e convertê-la em Qi. O tumor, o câncer pode se transformar em Qi. Os espinhos ósseos podem se transformar em Qi. Várias classes de coisas também podem se transformar em Qi. Algumas pessoas desenvolvem verrugas. As verrugas também podem se transformar em Qi. Há pessoas que desenvolvem calos nos pés, esses também podem se transformar em Qi. Acabou, suavizou. Isso é a particularidade do Qi ativo. Mas se houver inflamação e incha, uma vez que se dispersa e se abre, também se transforma em Qi o que flui. Por isso dizemos, nós, os militares, trabalhamos com um yuan Qi. A chave é usar. A concentração do um yuan Qi forma a figura. A dispersão do um yuan Qi se transforma em Qi. Essa é a característica. E o que enfatizamos mais é que é controlado pela intenção para funcionar. A intenção. Se quiser que se concentre, então ele se concentra. Se quiser que se disperse, então ele se dispersa para você. Ele se dispersa para você. Essa é uma particularidade. Além disso, um yuan Qi pode se penetrar mutuamente. O yuan Qi original. Esse Qi é o mais fino, o mais refinado. É extremamente fino, por isso pode penetrar todas as coisas. Pode penetrar todas as coisas. A consciência humana, o espírito humano. O yuan Qi também é muito fino. Dentro do corpo humano. O yuan Qi no corpo humano é o mais complexo, mas a consciência é a mais refinada. Então o Qi da consciência também pode penetrar. Quanto a um yuan Qi de todas as coisas, também pode penetrar. Quanto a um yuan Qi primordial, não é que a consciência o atravesse. A consciência pode combinar esse um yuan Qi. Pode combinar um yuan Qi primordial. Por isso, quando praticamos Zineng Qigong, estamos praticando a consciência humana. Desenvolvemos o poder da consciência humana. E frequentemente pensamos no Qi primordial ativo. Onde está um yuan Qi primordial? Está na natureza. Pode penetrar-te. Na nossa área de prática, essa canção não se canta assim. O ser humano está no Qi. O Qi está dentro de mim. Essa letra não foi composta ao acaso. Baseia-se na nossa teoria do um yuan Qi. Foi composta de acordo com a lógica do um yuan Qi. Falamos de um yuan Qi primordial que está presente em todos os lugares na natureza, possui permeabilidade, possui capacidade de penetração. Portanto, um yuan Qi primordial também está dentro do seu corpo. Pode entrar e também sair. Então, o ser humano está no Qi. O Qi está dentro de mim, o ser humano está no Qi. Isso não é Qi. O seu ambiente é um oceano de Qi. Aqui por todos os lados, quando tivermos experiências na prática no futuro. Especialmente as pessoas mais sensíveis. Quando estiveres parado ali, quieto e em pé, assim como balançando-se, sentirás que é quase como estar na água. Tudo ao redor é que relaxado. Com uma mente sensível sentirás isso. O ser humano está no Qi ao nosso redor, tudo é Qi. Depois de se tornar mais sensível, esse Qi pode entrar. E esse Qi está dentro do meu corpo. Falando nisso, os estudantes dizem então, professor Pang, se esse Qi pode entrar e sair. Porque a minha doença não se cura.
Praticar Qigong é praticar esse Qi, porque isso pode curar. Como eu disse anteriormente, se você não praticou Qigong, especialmente se não praticou Zinen Qigong, você não entende a função desse Qi. Você não tem esse conceito na mente. Mesmo que o Qi possa entrar e sair, ele age no corpo humano, de acordo com as leis naturais. Se você não está doente, a informação genética dentro do seu corpo tem suas próprias leis de mudança. Ela age de acordo com essas leis para se transformar. Quando você está doente, algo muda dentro do seu corpo, ocorre inflamação e surge um tumor. Há também uma lei para isso aqui. E essa lei, para esse tumor, ter um tumor, para o tumor, isso não é considerado uma doença. Para o tumor não é uma doença, mas para a pessoa é. Esse tumor também é uma substância natural. As células do tumor também são células cancerígenas, também são células. Em si mesmas, também são um fenômeno de vida. Então eu digo, você precisa se colocar no lugar desse câncer. Quanto mais rápido esse câncer cresce, mais forte ele se torna. É assim que ele vê. Mas para as pessoas, quando esse câncer cresce, é uma anomalia para elas. A vida de uma pessoa, então, está sendo destruída. E esse Qi primordial, o Qi primordial da natureza, é muito justo, é igual para todas as coisas. Para as pessoas, ele te faz crescer. Para esse câncer, também pode fazer o câncer crescer. Também pode fazer crescer cobras. Também pode fazer crescer moscas. Também pode fazer crescer percevejos. É igual para todos. Disse que este Yuan Qi é o mais justo. A natureza é a mais justa. Igual para todos, mas nós, os humanos, nos colocamos do lado dos humanos. Do ponto de vista da saúde humana, do ponto de vista saudável. Então, o que fazemos? Precisamos usar o poder da nossa consciência. Os humanos têm um poder subjetivo. Por isso, precisamos usar nossa consciência para resolver isso. Para que atue, seguindo as regras humanas para agir, agindo de acordo com os requisitos da saúde. É isso que fazemos no Zinen Qigong. Levamos a teoria do Qigong tradicional um passo além. O coração está exatamente nesse lugar. Nós descobrimos isso. O Yuan Qi não só pode se transformar naturalmente, mas também pode se transformar de acordo com a consciência da pessoa. Nos deu um novo local. Não só pode governar o Qi dentro do corpo humano. O Qi dentro do corpo se move uma vez por ano. Não só pode ter esse efeito, mas também pode governar o Qi externo. O Qi do mundo natural, trazê-lo de volta para o meu uso. Também pode direcionar o Qi externo, como os experimentos que fazemos. Experimentos com cultivos agrícolas. Uma emissão de Qi, um campo de cultivo, fazer com que essa planta cresça mais rápido, fazer com que cresça mais devagar. Você pode controlar isso, fazer com que tenha efeito, então dizemos a consciência humana não só pode governar o seu próprio Qi ativo, mas também pode governar o Qi ativo do mundo natural. Esse ponto também é onde nosso Zinen Qigong militar levou a teoria tradicional do Qigong um passo adiante no seu desenvolvimento. Aumentar a produção agrícola na história de milhares de anos. Ninguém fez isso antes. Nosso Zinen Qigong militar descobriu essas leis e começou a trabalhar nisso. Então acredito para nossos colegas da classe de cuidados. Falar sobre um Yuan Qi é suficiente, com isso é suficiente. Você segue as leis. Esse Yuan Qi pode ser controlado pelas suas intenções. Como você pensa, é assim que funciona. Pode mudar. O Qi dentro do corpo humano pode mudar. O Qi fora do corpo humano também pode mudar. O Qi intangível, ao se reunir, pode tomar forma tangível. As coisas tangíveis com a intenção dispersa, eles se dispersam. Podem se dispersar. Se estiver bloqueado e não fluir com a intenção de fluir e fluir e fluir, então fluirá. Nosso corpo e o Qi ativo externo hoje devem fluir juntos, o que está fixo dentro do meu corpo, para o meu uso, para o meu uso. Quero estar saudável. Se o braço não se mover, apenas pense em movê-lo e movê-lo e movê-lo.
Controle, controle, controle o que passará para lá quando falarmos sobre o efeito da Ishi. No futuro teremos que falar mais sobre esses assuntos hoje aqui. O efeito da Ishi não falaremos muito mais no futuro. Quando falarmos sobre o efeito da Ishi, terei que dar duas aulas. Hoje vou falar aos estudantes sobre o Yuan e vou explicar da seguinte forma então. Este método do professor Pang diz que o que ativo pode ser controlado. Podemos controlá-lo. Podemos realmente controlá-lo. Podemos controlá-lo. Colegas, vamos fazer um experimento. Coloque as mãos sobre as pernas, com as palmas voltadas para cima. Agora pense nessa mão. Pense em uma mão. Você pode pensar em qualquer uma das duas. Se quiser pensar na esquerda, pense na esquerda. Se quiser pensar na direita, pense na direita. Apenas pense em uma mão. Você decide em qual quer pensar. Em que você pensa quando pensa nessa mão? Pense nessa mão. O Yuan que se concentra aqui. Esta mão se alonga, esta mão se alonga. O Yuan que chega a mais um Yuan. A mão se alonga, a mão se alonga. A mão se alonga, a mão se alonga. Pense. Certo? Compare agora. Alinhe as duas mãos por baixo. Alinhe as mãos aqui. Quando você as compara, a mão na qual você pensava se alongou um pouco. Com esse tipo de intenção mental, você pensa que há mais um Yuan que aqui. Há mais que na mão. Há mais que na mão. Mais e mais e mais. A mão se alonga, a mão se alonga, a mão se alonga. Isso demonstra que nossa intenção mental pode mobilizar um Yuan. Para onde quer que você pense, o Qi vai até lá, fazendo com que aumente é mais. Se você permitir, será suficiente. Depois que for suficiente, as mãos até podem se alongar, engrossar, aumentar de tamanho. Se tivermos músculos pouco desenvolvidos, músculos atrofiados, pense nessa área. Deixe que um Yuan seja suficiente. Ela engrossará. Ela se tornará mais forte. Pense e fale. Olhe, não fica melhor assim. Não é muito simples. Pense novamente, coloque novamente as mãos sobre as pernas. Faça de novo. Isso traz a prática do Qigong para todos aqui. Na nossa fábrica ancestral traz a prática do Qigong. Isso traz a prática de usar a consciência para controlar o Qi. Pense novamente nessa mão. A mão fica mais curta. A mão já não cresce, o Qi vai para outro lugar. O Qi já foi embora, ele vai para dentro do corpo, a menos que na mão. A menos que na mão, a mão fica mais curta novamente. Fica mais curta, já não cresce. Fica mais curta, fica mais curta. Pense novamente na mão original, a mão fica mais curta, já não cresce. Fica mais curta, pense. Certo? Compare e observe, já não cresce, ficou mais curto novamente. Fazendo este experimento, os estudantes poderão ter uma compreensão mais profunda da nossa teoria do Yuan. Em um ano você poderá preparar o Yuan. Fazer com que aumente, se quiser que aumente, ou que diminua, se quiser que diminua. Se você tem um tumor, pense nesse tumor. Imagine que um Yuan nessa região se dissolve, se dispersa. E o tumor diminui, desaparece, some. Não é assim que ele some. É assim de simples, por isso aqui oferecemos o uso do Yuan. A teoria do Yuan é o pensamento fundamental que guia nossa prática. O conhecimento básico. O Yuan está em todos os lugares. É utilizado onde for necessário. Não importa qual doença você tenha. Se você pensar nela por um ano, nessa doença, onde a energia foi fortalecida, a energia flui. A matéria tangível precisa ser dissolvida, é aí que ela se dissolve e se dissipa. Retorna à normalidade, retorna à normalidade. Se houver uma deficiência ali, a energia se fortalece, torna-se algo tangível, retorna à normalidade, retorna à normalidade. Não importa qual doença você tenha, se você tem uma doença, é porque algo não está normal. Faça com que retorne à normalidade. Se a pressão arterial estiver alta, então ela diminui. Se a pressão arterial estiver baixa, então ela aumenta. Alcança um nível normal. Por isso esse Yuan.
obedece totalmente ao nosso controle durante um ano de atividade. Então, desse modo, o que um Yuan Qi pensar durante um ano, o Qi vai até lá e age. Então, nesse ponto, isso faz parte da teoria do Zinen Qigong Yuan Qi. Um invento especial, um descobrimento especial, também é uma contribuição especial para a área do Qigong. Por isso, nosso Zinen Qigong pode tratar muitas doenças. Já foram tratadas todas as espécies de doenças. O Yuan Qi funciona para todos. Não funciona apenas para o corpo humano, mas também para todas as coisas. Funciona para animais e plantas vivos. Também funciona para materiais inorgânicos sem vida. Até mesmo o aço pode ser afetado. Não eu disse isso na cerimônia de abertura. Temos 2 estudantes que tinham fragmentos de aço nas suas cabeças e foram expulsos. Alguns se dissolveram no cérebro e desapareceram a partir dessa radiografia. Ao olhar para essa radiografia, a sombra do fragmento de aço ficou muito densa depois, foi ficando cada vez mais tênue até desaparecer em resumo. O aço se dissolveu completamente, o aço se dissolveu completamente, estamos realizando experimentos científicos. O aço já se dissolveu completamente, vamos fazer um experimento científico. O aço também serve substâncias químicas orgânicas, também servem as moléculas, também servem. Os átomos também. Substâncias de diferentes níveis podem ter um efeito. Todas podem ter um efeito. Então, quando você está doente com qualquer doença, na verdade, todas estão dentro do corpo humano. São todas atividades da vida. Portanto, para todas as doenças, não há muita diferença. Todas podem ser tratadas. Todas podem voltar à normalidade. Esta é a teoria do Yuan Qi. Então espero que os colegas, depois de ouvirem este breve discurso, tenham confiança. Esta doença minha, com um ataque do Yuan Qi será curada. Pode voltar à normalidade. Esse é a primeira característica distintiva da nossa prática de hoje. A teoria do Yuan Qi. Talvez todos estejam dizendo, professor Pang. A teoria do Yuan Qi é muito boa, é muito boa. Mas como eu a domino, como eu a domino? Estou aqui aprendendo e praticando nossa técnica. Posso dominá-la? Eu digo a todos que sim, vocês podem. Por quê? Porque em nosso ensinamento da prática, ensinar a prática e curar doenças. De um lado, depende do mestre que organiza o campo, será que também vou falar desse problema? De outro lado, depende da nossa técnica. Nossa técnica é muito especial. A técnica da nossa prática de hoje parece muito simples à primeira vista, mas é muito especial. O que a torna especial? Porque incorpora muitos segredos antigos, da prática dos nossos ancestrais, através da verificação e do exame da nossa prática. Ao corrigi-la, ou seja, ao herdar os segredos do Qigong tradicional e ao promovê-los. Ao praticar o Qi dentro do corpo, pode ser efetivo, pode fazer com que esse Qi se submeta melhor ao controle da Yishi. E nossos movimentos. Olha a técnica Peng que Guanjin Fa parece muito simples, mas se você praticar o que virá. Alguns estudantes talvez não o sintam imediatamente, para que todos possam senti-lo mais claramente. Agora em seus corpos, embora as pessoas estejam sentadas muito apertadas, apenas se ajeitem, troquem um pouco entre vocês. Pratiquem esse movimento de atrair e segurar o Qi. O movimento de segurar o Qi. Agora levantem-se para segurar o Qi, estendam ambas as mãos, abram um pouco os braços, inclinem-se levemente se estivermos eretos. Usamos menos espaço. Quando seguramos o Qi, os bons estudantes já sabem como segurar o Qi. Olhe como se estende e se move. Assim se move, assim segura o Qi, assim segura e segura. Os ombros se encolhem, não apenas assim os ombros. Encolha-os um pouco para dentro, encolha-os. As mãos devem estar niveladas. Dobre para trás para atrair e estenda para segurar. Dobre para trás para atrair e estenda para segurar. Assim é que se segura. Apoie novamente dos dois lados assim, apoiando e movendo, encolhendo e apoiando, encolhendo e apoiando, encolhendo e apoiando. Quando fizer esse apoio, os dedos encolhem, encolhem. Finalmente, encolhendo e apoiando os braços devem estar retos. Esse apoio do Qi. Encolhendo assim ao apoiar as mãos se movem assim, por dentro você sente o movimento do Qi. Colegas, vocês sentem alguma coisa? Muito bem.
Todos estão praticando esse apoio do Qi. Nossos movimentos. Os movimentos do nosso Zineng Qigong. Ao praticá-los, você pode ativar o Qi dentro do seu corpo. Isso significa que nossa técnica é muito especial, nossa técnica é muito especial. Então todos perguntam, por que a técnica de Zineng Qigong é especial? Porque as técnicas das outras pessoas não são especiais. Porque a vossa técnica de Zineng Qigong é especial, na verdade. Vou dizer a vocês no Qigong tradicional. Existem muitas técnicas. Muitas técnicas. Dentro dessas técnicas, um conjunto completo de técnicas, talvez as coisas boas, sejam apenas alguns pontos, dentro de um conjunto de técnicas. As coisas boas são apenas alguns pontos, mas no passado, os mestres não estão dispostos a compartilhá-las. Então vou te contar esses pontos. Ele utilizou essas vantagens e as incorporou nessa série de práticas. Se quiseres praticar artes marciais, tens que praticar toda a série completa. Praticar uma série, 2 séries, 3 séries, 4 séries, 5 séries, 10 séries, 8 séries, praticar durante 10 anos, 20 anos. Às vezes, depois de 10 ou 20 anos de prática. Aquelas coisas realmente boas, o mestre ainda não mencionou. Ele não mencionou, certo? Às vezes, nem mesmo tu mesmo está claro sobre isso. Todos dizem, professor Pang, porque é assim conosco. Porque nosso Zineng Qigong selecionou o melhor do melhor, dentro do Qigong tradicional. Como você selecionou? Através do passado, quando muitos dos meus mestres me ensinaram. Ensinaram isso a nós. Depois levamos à prática. Eles dizem, professor Pang, onde você aprendeu tanto? Eu também digo a todos. Porque no passado, quando os mestres ensinavam aos alunos, primeiro, queriam ensinar bons alunos. Ensinar bons alunos para que, no futuro, pudessem estabelecer sua própria escola e continuar a tradição de uma seita. Mas, ao mesmo tempo, não podiam ensinar demais. Antigamente dizia-se que se ensinar demais o discípulo, poderia abandonar o mestre sem sustento. Isso é verdade para todos os tipos de técnicas e artes. Há algo realmente bom nisso. Ele não está disposto a ensiná-lo a muitas pessoas. E, ao mesmo tempo, tem que ver se este bom discípulo, se no futuro serei leal ao mestre ou não. Ainda depende de muitas coisas. Falando de como o mestre me ensinou. De um lado, os mestres lidam bem com as relações. De outro lado, o mestre me olhou com grande estima. Disse que essa criança aprende rápido, porque para começar a praticar artes marciais, tu precisa reunir coisas como os meridianos, o Qi e o sangue. Especialmente os ossos internos, os músculos e os tendões e assim por diante. Tu precisa falar sobre essas coisas. Para as pessoas comuns, aprender essas coisas é muito mais difícil. Quando tu falas sobre os ossos da mão, durante a prática para separar os músculos dos ossos, o mestre fala sobre esses ossos, mas as pessoas comuns nem sequer conseguem senti-los. No entanto, eu estudei medicina. Estudando medicina ocidental, começa-se com anatomia. Como é cada osso? Quantos ossos existem? Como é cada osso? Eu tenho uma imagem muito clara disso tudo. Como são os vasos sanguíneos? Como são os nervos? Como são os músculos? Tudo isso eu tenho muito claro. Então, quando o mestre diz, como é o osso aqui ou como é o músculo ali? Assim que ele fala, ele menciona e eu já sinto. Inclusive, sinto mais do que o mestre sente. Dizem que essa criança é realmente inteligente. Assim que você fala, ela entende. Como é que ela entende assim que você fala? Ela já havia estudado isso antes. Ela se especializou justamente nisso. Como é que ela não ia entender? Por isso, os professores realmente a apreciam. Assim que falam de Yin e Yang, dos 5 elementos qualquer coisa sobre o Bagua, os céus e as ramos terrestres, ou sobre os meridianos e o estudo do que assim que eles falam disso. Eu entendo ainda mais, mas não vou me gabar de saber mais que o professor, quando o professor diz alguma coisa. Quando o professor diz alguma coisa, o professor ainda se lembra disso. Ele se lembra. Você fala diante do professor, eu digo, que já sabia há muito tempo isso, está errado, você não está sendo humilde, você não escuta o professor. Mas quando o professor pergunta algo, você simplesmente segue o que o professor diz, o professor menciona alguma coisa e você responde com algo. Dizer um pouco mais já é suficiente, não diga 8 coisas. Se você diz 8 coisas, de onde tira tanta coisa? Mas se o professor perguntar,
E pedir que você diga um pouco mais. E pede que você diga um pouco mais se o professor não pedir que você diga mais então. Por enquanto, não diga mais nada, não tente mostrar-se tão capaz nisso então. Desse jeito veja como esse menino é esperto. Assim que falam de meridianos e pontos de acupuntura, ele entende se você pratica a acupuntura e não entende de meridianos os pontos de acupuntura, ainda estão ok, os pontos de acupuntura estão ok. Isso era originalmente a minha especialidade. É isso que eu faço. Então, desse jeito, eu conheço mais meridianos do que o mestre e mais pontos de acupuntura do que ele conhece. Mas o mestre conhece muitas coisas que eu não sei, porque ao praticar Qigong, ao praticar artes marciais, existem muitos pontos de acupuntura especiais. Existe uma forma especial de acumular Qi. Como ele flui, como elevar e baixar o Qi. Os métodos antigos de praticar Qigong usam diferentes pontos de acupuntura. Quais pontos são eficazes? Sobre essas questões, na medicina tradicional chinesa, essas coisas não existem. Então, simplesmente você pega o que o mestre diz de especial, e você o marca em sua mente, o grava um pouco, o grava profundamente para que a impressão fique gravada profundamente. Quando o mestre menciona algo, diz uma vez, e você lembrará, o mestre escuta. E pensa, ai, esse menino é muito inteligente, não esquece nada do que vê, não esquece nada do que ouve. Você diz muitas coisas, e eu lembro apenas 5 delas. Você diz 100, e eu conheço 95, mas lembro apenas essas 5. Então, não as recordarei imediatamente. Assim, dessa forma, o mestre tende a gostar mais de você. Praticava com muita seriedade então o mestre ao ver esse menino. Aprendia assim que lhe ensinavam, e era muito respeitoso com o mestre. Muito humilde. O mestre se divertia ensinando a ele. Então, dessa forma, o mestre te contava os truques isso, isso e isso. Então, sem ter praticado por muito tempo, o mestre já queria compartilhar seus conhecimentos conosco. Com mais de 10 mestres, um após o outro. Um mestre contribuía com um ponto, outro mestre contribuía com 2 pontos, outro mestre contribuía com 8 pontos, juntando todos. Não somam muitos pontos. Então, na nossa prática, há muitos métodos de prática, que vêm de mestres anteriores, ou mesmo de várias gerações de mestres, suas próprias experiências. Depois, nós praticamos e adicionamos nossas próprias percepções e adaptamos um pouco para criar algo que todos possam aceitar. Ou seja, uma nova técnica fácil de aceitar para a grande maioria das pessoas. Esses truques já não são exatamente os mesmos que quando eu praticava os truques que meu mestre costumava dizer mudaram bastante. Alguns são grandes modificações que fizemos depois de praticar com base nisso. E depois desenvolvemos algo novo. Assim, dessa forma, quando praticamos este tipo de técnica, estamos praticando nossa própria técnica, pratique um pouco. E em breve você conseguirá dominá-la. Além disso, em breve você poderá começar a mobilizar o Qi. Mobilizar o Qi do corpo humano. Mobilizar o Qi fora do corpo humano. Às vezes, nós atraímos o Qi, mas não conseguimos atraí-lo bem ao atrair o Qi, abrir e fechar, abrir e fechar. Colegas, vamos fazer juntos a atração do Qi. Todos os colegas já sabem atrair o Qi na educação virtual. Abrimos alguns dias e no departamento, orientamos todos na atração do Qi. Hoje vou falar novamente sobre isso no departamento. Falamos sobre atrair o Qi de forma geral, o que explico agora. É a partir de uma perspectiva teórica. Isso é falar sobre os segredos da nossa prática com apenas praticar. Está bom. Esta atração do Qi, coloque as mãos na frente do peito. Os alunos que estão atrás, os professores, devem observá-los. Atrair o Qi com as mãos na frente do peito, relaxe. Fique tranquilo. Relaxe. Fique tranquilo. As mãos se separam lentamente para fora. Separar para fora. Unir para dentro. Separar para fora. Unir para dentro. Abrir. Fechar. Abrir. Fechar. Abrir. Fechar. Abrir. Fechar. Mantenha fechado sem se mover quando todos puxarem. Devem fazê-lo lentamente.
Na segunda sessão de puxar o Qi, faça lentamente. Alguns estudantes podem sentir que quando puxo minhas mãos, se sentem como se estivessem rasgando e sentem que não conseguem se abrir. E quando fecharem, sentem que não conseguem fechar. Os estudantes sensíveis podem ter essa sensação quanto menor e mais lento for o movimento de puxar mais fácil. É gerar essa sensação talvez no início os estudantes não sintam isso, agora vamos sentir algo diferente. Abrir. Fechar. Abrir. Fechar. Abrir. Fechar. Mantenha fechado sem se mover. Todos coloquem a mão esquerda, relaxada e lentamente estendida. Use o dedo indicador e o médio da sua mão direita, apontando para a palma da sua mão esquerda sem tocar, a uma distância de aproximadamente 1 polegar. Depois, use o dedo indicador e o médio da sua mão direita, apontando para a palma da sua mão esquerda e gire lentamente em círculos, girando em círculos para mendigar almas. Gire lentamente. Gire em círculos. Gire. Gire. Segundo, gire lentamente em círculos, embora não toque a palma da mão esquerda, mas sinta algo na palma da mão esquerda. O que é isso? Isso aqui. Esse Qi atuou sobre a palma da mão esquerda. De onde vem esse Qi? Através do nosso puxão de Qi, nós aumentamos o Qi. Este movimento da mão guia esse Qi, mobiliza o Qi e atua sobre a palma da mão. O Qigong é a emissão de Qi externo. O nosso Zineng Qigong emite Qi externo. É isso. Com apenas um movimento simples, você já sente o Qi. Gire lentamente assim em círculos, gire. Vocês estão sentindo alguma coisa, colegas? Isto aqui. É assim de simples. No nosso Zineng Qigong, existem muitos métodos, que são a essência dos antigos mestres, seus segredos mais preciados. Nós tornamos públicos esses segredos. Se você praticar seriamente, terá efeito. Todos dizem que o professor Fang move a mão assim é como você move a mão de onde vem esse Qi. Simplesmente atrai assim. Atrai assim. Depois de atrair o Qi, as mãos ficam com mais Qi. Quando as mãos ficam com mais Qi, ele se concentra e se transforma esse Qi. Segue a transformação da Yi Shi e começa a funcionar. Na nossa prática do Peng Qi Guanjing Fa, o Qi é atraído por todos os lados. O Qi é atraído para baixo, empurrando e atraindo. Atrair o Qi horizontalmente, abrindo e fechando. Atrair o Qi verticalmente, subindo e descendo. Empurrar e recolher o Qi, empurrar e recolher. Não é tudo isso atrair o Qi. Esses métodos de atrair o Qi parecem muito simples, com um empurrão e um puxão. Este simples ato de atrair o Qi conecta estreitamente nosso Qi humano com o Qi do universo. As mãos então têm mais Qi. E o Qi pode sair e entrar com este simples ato de atrair o Qi. Quando atraímos o Qi horizontalmente, há mais Qi. Ao simplificar este ato de atrair o Qi, abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando, repetimos este ato de atrair o Qi, e assim concentramos a essência do Peng Qi Guanjing Fa. Por isso, alguns estudantes então concentram a essência do Peng Qi Guanjing Fa em um único lugar. Por isso, alguns estudantes, se não houver problema, atrai Qi repetidamente, atrai Qi, atrai Qi. Continue a atrair Qi dessa forma. Ele melhorou seu temperamento ao atrair Qi, por isso há um mestre que ajuda todos a crescer. Que envia Qi para todos, envie Qi. Para a cabeça chama-se atrair Qi, para a cabeça envie Qi para a cabeça quando se fala de enviar Qi. Alguns estudantes começam a atrair Qi para dentro, atraindo e preenchendo, atraindo e preenchendo. Eles simplesmente continuam fazendo isso e sua doença é curada. Qual é a razão? É apenas o Peng Qi Guanjing Fa. É simplesmente atrair Qi de uma maneira simples. Pode mobilizar muito bem o Qi por dentro. Porque essas coisas são todos os truques da prática passada. São segredos não transmitidos. Então, nossos colegas no nosso Zineng Qigong, não subestime isso. Estes poucos movimentos, estes movimentos não são nada simples.
Nosso Zineng Qigong compilado. Dentro destes movimentos, todos são truques recolhidos dos mestres antigos. Há muitos deles, recolhendo um pouco aqui, recolhendo um pouco ali, recolhendo um pouco acá, recolhendo o que é bom, depois compilamos tudo novamente. Tudo é essência. Antes não era um conjunto grande de práticas tão extenso. Também poderia ser apenas você pratica por 1 hora. Dentro do essencial, talvez tenha praticado apenas algumas vezes. Este grande conjunto você pratica por 1 hora algumas vezes. Agora não é mais assim, extraímos o melhor e o essencial para praticar. Sempre praticamos a partir do mais essencial. Então, o primeiro que você pratica